Olá, muito prazer, meu nome é Maria Eduarda Rosendo, sou acadêmica de teologia e eu criei esse canal especialmente para você e várias outras mulheres que desejam se desenvolver intelectualmente. Então seja bem-vinda ao nosso jardim. E para te auxiliar nisso, no vídeo de hoje eu trouxe 10 campos que toda mulher cristã que deseja ser mais inteligente precisa estudar. O primeiro deles é teologia bíblica, para que você entenda muitas coisas da fé que você professa. Isso é muito importante para que você não seja persuadida tão facilmente por meio de teólogos de esquina e também de ensinos de igrejas que são seitas, que está cada vez mais comum. Agora a gente até viu, um caso de uma certa igreja, não vou nem mencionar porque o pastor está processando todo mundo, que ele inclusive fez um discurso falando que a Bíblia não é inerrante, ou seja, que a Bíblia pode conter erros. E esse é um discurso tão preocupante e tem muitas pessoas daquela igreja que provavelmente nem sabem o que é isso, justamente porque não estudam teologia. Então, estude teologia. Estude história da igreja. Eu amo história de civilizações e mais especialmente ainda a história da igreja. Certa vez eu estava ouvindo um podcast que o professor, ele falava uma coisa muito interessante. Ele disse assim, se você estuda a história da igreja, você estuda a história da humanidade. E de fato, porque todas as coisas que aconteceram na humanidade que nos trouxeram até aqui passa pela igreja. Então, se você estuda a história da igreja, você vai ter uma compreensão maior sobre por que a humanidade hoje em dia ela é de como é. Por que a gente tem tantos avanços na ciência, na educação, na economia, na física, em tantas outras áreas. Tem o dedinho da igreja. Então, estude a história da igreja sobre os primeiros séculos, como que foi na Idade Média, pós-Idade Média, até os dias de hoje. Isso é muito importante porque vai te dar um panorama sobre a história no geral muito legal. Estude também sobre filosofia. Então, nesse primeiro momento, foque em estudar a teologia. Depois que você já estuda a teologia há um tempo, agora sim você pode pegar esse estudo da teologia e juntar com a filosofia, porque você vai ter um entendimento maior também sobre o pensamento. É importante você entender sobre filosofia justamente para você questionar certos paradigmas, entender certas correntes, certos movimentos e aprender a desenvolver muitos argumentos e pensamentos lógicos. E quando a gente estuda filosofia, a gente entende isso ainda mais a fundo. Inclusive, uma boa dica é que você comece estudando filósofos cristãos. Isso vai te ajudar muito, vai aguçar o seu conhecimento e também vai ser um ótimo agrupamento com a teologia. Outra coisa que você precisa estudar com urgência é a organização financeira. Muitas meninas, muitas mulheres, elas acabam não tendo noção nenhuma sobre como administrar o seu dinheiro e aí elas se gloriam disso. É muito feio mulheres que se vangloriam justamente pelo fato delas não terem o mínimo de organização financeira. Então, assim, aprenda a organizar, a poupar, a investir. Inclusive, agir com prudência na sua organização financeira é uma das características da mulher virtuosa. Ela tinha essa noção. Então, separe um tempo para poder estudar especialmente sobre isso, sobre organização financeira, sobre gerir o seu próprio dinheiro, sobre guardar, sobre poupar e sobre investir. Outro ponto é que toda mulher deve estudar e se aprofundar também é no ponto da saúde emocional. Nós, mulheres, temos uma sensibilidade muito grande sobre o emocional. Então, estudar sobre inteligência emocional, saúde emocional, vai nos ajudar a nos entender. E você vai saber a lidar com certas situações que às vezes fogem do nosso controle e, assim, nos deixam com parafuso a menos. E eu sei que acontece realmente. Quando uma coisa sai do nosso controle, a gente fica assim, muito chateada, muito magoada, a gente não sabe como lidar. E estudar sobre isso vai te ajudar muito, principalmente no que diz respeito a certas coisas que não tem o seu controle, a atitudes dos outros que são para você, às vezes te liberar certos traumas, tudo isso à luz da palavra. Então, estude sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional, porque isso também vai contribuir significativamente para a saúde da sua alma. Um ponto muito importante que eu acho que você também deveria estudar definitivamente é sobre liderança e comunicação. Você precisa aprender a se comunicar e a liderar. Principalmente porque se você já é casada, você vai precisar liderar os seus filhos. Se você tem algum projeto na igreja, você vai precisar liderar outras pessoas. E mesmo
que você não lidere ninguém, é importante que você tenha pelo menos o básico de noção de liderança e comunicação, justamente para te abrir mais portas e também mais oportunidades. Outra coisa que eu acho que é muito importante que você estude é a ótica da mulher na luz da Bíblia, justamente porque ultimamente tem viralizado muitos conteúdos vomitando regras e padrões sobre feminilidade e afins que a Bíblia nem concorda, mas que elas estão ali e falam assim, olha, ser feminina é isso, isso e esse ponto. Só que quando a gente vai abrir a Bíblia, não tá assim lá. Estuda como que é a mulher na ótica da Bíblia, o que Deus diz a respeito do papel da mulher. Como que eram as mulheres na Bíblia? Eu já fui uma pessoa que eu apontava certas coisas e falava, isso aí não é feminilidade, isso não é ser feminina. Quando, na verdade, a Bíblia, ela me falava exatamente o contrário. E quando a gente começa a estudar como que era a mulher na ótica da Bíblia, como Jesus, a Bíblia inteira em si, valorizava a mulher e colocava ela num lugar super especial, a gente para e fala, opa, isso é feminilidade. O fato de que uma mulher liderou, o fato de que uma mulher livrou sua casa, o fato de que uma mulher jejuou e salvou toda a sua nação, é feminilidade definitivamente, não tem o que discutir. Então estude sobre a ótica da mulher pela luz da Bíblia, justamente para que você não caia em certas falácias sobre o que é ou não é feminilidade. Arte e cultura. A arte está intimamente ligada com o cristianismo. Inclusive, no próximo vídeo que eu for lançar aqui, nos próximos dias, eu vou falar um pouquinho sobre a arte paleocristã e como isso foi importante para o cristianismo, como que a expressão por meio da arte é importante até os dias de hoje e tem muitas igrejas que estão perdendo esse senso artístico. Eu não tô falando de pintura profética, tá? Eu estou falando de expressar a tradição cristã por meio das pinturas. E quando a gente vai estudar sobre as maiores telas, as maiores pinturas, a gente percebe que elas têm dedinho cristão. Então estude sobre arte e tenha conhecimento cultural, sabe? Entenda as coisas, pesquise, viaje. É uma coisa que você consegue adquirir mais vivendo, que é a questão da cultura. Mas você pode adquirir de certa forma também através de livros, através de documentários, mas a parte mais importante é por meio de vivências. Então viaje, viva novas experiências, para você adquirir um senso maior de cultura. E é até importante para que você entenda isso, estude, viva experiências diferentes, até para que você entenda que existe muita coisa fora da bolha que você vive. Outro ponto é estude sobre etiqueta e comportamento. Eu não tô falando aquelas etiquetas que são muito chatas, eu tô falando o mínimo para você aprender a se comportar como pessoas. Eu acho que é o básico. Quando eu falo sobre etiqueta e comportamento, é em qualquer área, tá? Em qualquer lugar. Você precisa saber se portar. Aonde for que o Senhor te plantar, seja no seu lar, seja em outros lugares, é essencial. E por último, conhecimentos gerais. Mulheres desinformadas são facilmente levadas por meio de discursos prontos, eloquentes e cheios de oratória. Estude um pouquinho de cada coisa, sabe? Você não precisa estudar muito sobre uma coisa. Talvez tenha algum assunto que você vai ter, sim, um interesse maior e tá tudo bem, mas estude um pouquinho de cada coisa. Isso é conhecimento geral. Então estude um pouco sobre história, geografia, finanças, política, lógica, ciência. Tudo isso é importante que você saiba. Mais importante do que um cabelo alinhado, um corpo escultural, uma pele sempre viçosa e perfeita, é uma mente brilhante. Então estude, se capacite, vá atrás de conhecimento, cresça com graça. E se você quer alguém que te ajude nessa jornada, seja bem-vindo a esse canal. Não esqueça de se inscrever, de seguir, porque nós estaremos trazendo conteúdos muito mais aprofundados sobre alguns pontos que nós deixamos aqui. Deus abençoe!